Salve aristocrática torcida tricolor. Estamos aí para um quadro novo, pelo menos uma tentativa de quadro novo aqui no nosso canal do Explosão. Sempre lembrando a vocês, antes de começar aqui, antes de dar todo o serviço, pedir para vocês aí curtirem o nosso trabalho, darem aquele likezinho, espalhar para a galera, dar moral para o nosso trabalho, porque a gente faz isso aqui na garra, no amor, principalmente pelo Fluminense, beleza? Meu nome é Vitor Costa, para quem não me conhece, eu tenho feito participações aí com Vinícius Toledo, esse grande astro da cobertura do Fluminense já há alguns anos, tenho aprendido bastante e tenho feito aí as nossas lives pré e pós-jogo aqui no canal do Explosão, beleza? Sou tricolor de nascença, de berço, aliás, de raiz. Meu avô jogou no Fluminense, nunca dividi isso de maneira pública aí, se falei esporadicamente em algumas oportunidades, mas acho bacana falar isso, e esse amor tricolor foi passado aí de geração a geração, e eu tento passar isso aí para o meu filho também, beleza? Então hoje a gente está começando esse quadro novo. Esse quadro, galera, é uma ideia que eu já tenho há algum tempo, a gente já vem desenvolvendo alguns quadros novos aqui para o Explosão, a necessidade da gente estar movimentando, trazendo coisas novas para a galera que segue o nosso site, os membros, não membros. Aliás, pedir aí para deixar o like, é bacana também você que já é aqui espectador aí, internauta assíduo do Explosão, se tornar membro também para dar aquela moral para nosso trabalho, beleza? Então, o nome do quadro é Top 5. Eu sei que não é exatamente uma novidade para a galera mais das antigas. Nós já tivemos ali o Top 5 no extinto CQC, em alguns outros quadros também, não é nenhuma novidade. E aí a minha ideia foi a seguinte, fazer uma compilação das 5 melhores, mais importantes e mais retuitadas notícias do Fluminense na última semana, trazer para a galera e fazer uma pequena análise de cada uma delas aqui, beleza? Então a gente começa rapidamente, sem mais delongas, sem demora. Vamos começar aqui pela quinta notícia que eu julgo mais importante dessa última semana, né? Eu tô gravando hoje uma quarta-feira, então de quarta-feira a quarta-feira, beleza? Vamos lá. A primeira aqui que eu selecionei é a quantidade de oportunidades que o André vem recebendo aí a partir principalmente do último jogo do Fluminense. Ou seja, nós tivemos aí, por conta da ausência do Iago Felipe, a necessidade de uma substituição. O Wellington, que era o seu substituto imediato, acabou ganhando essa oportunidade, foi muito mal, e o Roger, de maneira bastante criteriosa, acabou dando uma oportunidade para o moleque de Xerém, que se não é uma joia, é o que eu costumo dizer, se não é um jogador fenomenal, é um cara que pode ajudar pra caramba. Ele tem velocidade, ele tem certa técnica, ele tem disposição, ele veste a camisa e, sobretudo, galera, ele tá com fome. É o cara que tá saindo ali da categoria de base, fazendo a transição para o profissional. Então, esse tipo de jogador é um tipo de jogador que interessa pra caramba, tem o DNA do Fluminense formado em Xerém. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente, palavra da moda, né, oportunizar o nosso querido André. E já vou aqui, de repente, dar uma alcunha ao André pela disposição, pela raça, pela vontade, pela qualidade na marcação. André Guerreiro, o que vocês acham? De repente peguem. Vamos lá. Então, acho muito bacana o André recebendo mais oportunidades para o jogo de hoje. Estou gravando hoje, dia 23/6. Tem jogo daqui a pouquinho, às 19 horas. E ele barrou no banco, se é que existe aí, o Wellington. O Iago volta e o André como reserva imediato ali dos nossos volantes, beleza? Então fico muito feliz e acho que boa parte da torcida do Fluminense da mesma forma. O item número 4 é a volta e a importância do Iago, já que eu falei do seu substituto, agora eu vou falar do titular. Gente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu já até falei em algumas lives pregressas anteriores aí, que o Iago ele vem construindo uma carreira dentro do Fluminense muito interessante. O fato dele ter aí nas imagens divulgadas nas redes sociais, ter aberto ali o casaco e mostrado lá a camisa de 95, uma camisa em alusão ao título carioca com gol de barriga em 95, é uma prova de que ele está inteirado, está integrado com aquilo que é a história do Fluminense. Isso é muito importante. Mal comparando, galera, é claro que eu odeio comparações, mas eu digo em relação à postura. Comparando posturas, não futebol, tá? Comparando posturas, eu começo a enxergar no Iago
um tipo de jogador que foi o Marcão há algumas décadas atrás, ou uma década e meia atrás. O Marcão era o cara que também não era um jogador que tinha grandes valências técnicas, mas era que se entregava muito, vestia a camisa e tinha lá bastante comprometimento naquilo que ele fazia, mesmo ali na volância. Até gol de bicicleta o nosso Marcão fez e virou ídolo, mesmo não sendo um craque. Então acho que o Iago também, acho que eu coloco o Iago nessa prateleira, ele não é craque, mas ele entrega pra caramba. E, aliás, ele não entrega apenas na marcação, não só no balanço defensivo. Ele tem aparecido bastante à frente, um jogador moderno. Seria um Marcão moderno, né? Um cara que chega mais à frente, que dá um passe em profundidade, que tem um chute de meia distância. Então, acho muito bacana, beleza? Então, o Iago hoje, para mim, eu costumo dizer nas lives que é o coração, o pulmão, ele é o baço, ele é os rins, né? Eu não sei como é que rim vai para o plural, mas enfim, vamos lá. Ele representa os rins, enfim, acho muito interessante. E aí, a terceira notícia mais interessante na minha visão é a entrevista do Mário Bittencourt. Vinícius Toledo e Mariana Lessa falaram ao longo dessa última semana de maneira brilhante sobre a entrevista do Mário Bittencourt. Cada um na sua área, né? O Vinícius naquela área do marketing, da questão administrativa, a Mariana brilhantemente na questão do direito, né? Do direito que ela domina tão bem. E eu fiquei ali meio só na contenção, só prestando atenção, bebendo na sabedoria dos caras. Mas eu vou falar aqui como torcedor, como que o torcedor se sente frente a uma palestra, né? Na verdade, inicialmente foi uma palestra, depois ele abriu ali para algumas perguntas do Mário Bittencourt. Gente, como qualquer presidente, como qualquer líder de uma grande instituição, o Mário Bittencourt, ele muitas vezes se sente acuado, né? Ele é muito cobrado, ele é muito pressionado e ele precisa dar respostas. Às vezes, as respostas do Mário a essa pressão, elas sobem um pouquinho ao tom. Outra coisa que me incomoda às vezes é ele não aparecer em momentos negativos. E aí, no momento positivo, numa agenda positiva, ele aproveita e vai lá e manda lá o seu recado. Não considero o Mário Bittencourt um presidente omisso, aliás, muito ao contrário, mas eu acho que, como qualquer grande gestor, ele tem ali as suas falhas, ele tem ali as suas lacunas. O que mais me incomoda é essa falta de diálogo com a torcida, essa falta de diálogo, sobretudo com os canais especializados ali que falam do Fluminense, como é o caso do Explosão Tricolor. A gente fica muito ressentido, na verdade, às vezes, de um feedback, a gente fica ressentido, às vezes, de uma confirmação de uma notícia, então acho que isso que me incomoda mais. De resto, sobre questões administrativas, sobre questões jurídicas, Mariana Lessa e Vinícius Toledo já falaram brilhantemente em outras oportunidades. No geral, o balanço que eu faço, não só da entrevista, mas, sobretudo, da gestão Mário Bittencourt, é uma gestão que até agora a gente pode considerar regular. É claro que o parâmetro que a gente tem é muito ruim, né? Os dois últimos presidentes foram bastante criticados e não fizeram grandes trabalhos. Ele, pelo menos, vem tentando ali organizar as finanças, vem colocando os salários em dia, isso que para a torcida é uma coisa muito importante, porque quando a gente vê lá no notícia do jornal do nosso clube com salários atrasados, a gente remete logo à má vontade de jogador e, consequentemente, a derrotas. Então, a questão dos salários em dia e, claro, a melhora do rendimento esportivo são aspectos que a gente deve realmente reconhecer que foram melhorados na gestão Mário Bittencourt. E, claro, a questão negativa ou os aspectos negativos passam sobre, basicamente, a transparência ou a falta dessa transparência e também a melhora na relação com as mídias que tratam do Fluminense. Beleza? E agora a gente vai para número 2, estou chegando no finalzinho, o vídeo é curto, não falei, mas o vídeo é curtinho, cerca de 10, 15 minutinhos no máximo. Vamos para número 2, galera. Número 2, a notícia, a segunda notícia mais importante que eu julgo nessa semana foi essa daí, ó. A necessidade de variações táticas por parte do nosso treineiro, do nosso treinador, do Roger Machado. Em relação ao Roger Machado, eu tento, no meu Twitter eu coloco lá, aliás, dá uma moral lá para nós, dá uma moral lá para o nosso Twitter, Vitor Costa 1111, eu costumo dizer que eu coloco lá com a minha bio, lá com a minha frasezinha principal, lá no Twitter, que eu sou um radical do bom senso. Então, eu busco fazer a análise
do trabalho de um treinador como um todo, né? Não apenas de uma partida isolada. Então, o Roger, pelos números, ele vem muito bem. O Fluminense está há algum tempo já invicto, o Fluminense se classificou para as oitavas da Libertadores, se classificou para as oitavas da Copa do Brasil, então a gente pode julgar a priori o trabalho do Roger de regular para bom. Por que a gente não pode colocar o trabalho do Roger de regular para bom e não para ótimo? Simples, né, galera? Ele entrega resultados, ele tem entregue os resultados, sim, com certeza. Mas, infelizmente, ele não está entregando desempenho. Então, quando o Fluminense não entrega desempenho, vai desagradar boa parte, ou se não, a totalidade da sua torcida. E quando você tem um bom desempenho, automaticamente você está mais próximo de entregar também os resultados, beleza? Então, a gente cobra dele mais variações. Ele joga num 4-3-3 ou no 4-3-1-2, como queiram, e ele dificilmente apresenta soluções para esse tipo de esquema tático. É claro que ele muda as peças, mas sempre mais do mesmo, o famoso 6 por meia dúzia, beleza? A gente precisa que o Fluminense tenha opções para enfrentar diferentes tipos de adversário. É claro que a gente está acostumado hoje, acho que a torcida do Fluminense sabe, é unânime, que o Fluminense não joga com a bola, entrega mais a bola e joga de maneira reativa. Beleza, nada contra jogar de maneira reativa, desde que você tenha opções para sair em velocidade e ganhar os jogos. Isso aconteceu em alguns jogos dessa temporada, não em todos. Naqueles que não acontece, a gente sofre, eventualmente perde ou ganha sofrendo ou empata também sofrendo da mesma forma. Beleza? Então, isso aí incomoda muito a torcida do Fluminense, por isso eu coloquei no item número 2. E para o item número 1, aquilo que todo torcedor gosta, aquilo que a torcida gosta, que são as contratações. Necessidade de contratar. Temos necessidade, Vitor Costa, de contratação, temos um elenco um pouco mais recheado do que há tempos atrás, mas nossas ambições de tempos atrás eram bem menores, de 2, 3 anos atrás, né? Que eu me refiro, obviamente, não de parcos áureos tempos bem lá para trás, principalmente no início dos anos 2000, 2010, 2012, que a gente, né, sobrava craque, né, galera? Então, nesse momento a gente pode dar um passo à frente, sim. Tivemos algumas brechas na folha, alguns jogadores que foram embora, renegociações de dívidas e etc. E o Mário falou que temos aí uns 30% ainda para a gente poder fazer contratações e qualificar o elenco. Então, na minha visão, galera, eu penso o seguinte: eu acho que a posição mais carente hoje do Fluminense, e vejo nas redes sociais, acho que falo em acordo com a torcida também, é a lateral esquerda. Temos dois jogadores muito fracos. O Egídio, apesar de à frente ter as suas qualidades, é um desastre na parte defensiva. Um jogo ou outro ele acaba não falhando, mas a regra é o Egídio acabar falhando sempre, beleza? E o Danilo Barcelos, que não precisa perder muito tempo, tecnicamente, infelizmente, ele é muito fraco, não está à altura da camisa 6 do Fluminense, que já foi envergada, por exemplo, por Branco, entre outros, beleza? Então, eu acho que o Fluminense carece muito de um lateral esquerdo hoje, o Fluminense carece muito de um meia também, na verdade, dois meias, né? Duas figuras que joguem no meio de campo. Um volante ali para fazer a reserva, para fazer uma espécie de sombra, tanto a Martinelli e a Iago Felipe, beleza? Ah, Vitor, mas você acabou de falar que tem um André. Beleza, mas Iago e Felipe são duas pessoas. Precisamos de um outro jogador com essas características. Características defensivas, prioritariamente, mas que saiba sair jogando, que dê uma dinâmica para um time que jogue reativo. Porque você recupera a bola e você tem que imediatamente partir para o contra-ataque para que um jogo reativo, ele de fato faça sentido, beleza? Então, obviamente, além de pelo menos mais um volante que saiba sair jogando, a gente precisa de um meia, né? Infelizmente, a gente viu aí, a gente tem visto que o Nenê, apesar de ser um jogador decisivo, ele não entrega dinâmica, volume, velocidade, e aí a gente perde pra caramba quando ele tá em campo. Eventualmente, ele acaba decidindo partidas, óbvio que sim, mas precisamos de alguém para ocupar aquela função. Mas, Vitor, pelo amor de Deus, temos ali o Casares e temos também o Paulo Henrique Ganso. Gente, infelizmente está provado pela atuação desses dois jogadores que eles não podem ser encarados como solução. O Casares, eu até tenho a esperança que ele entre em forma e que ele possa, de fato, vestir essa camisa aí, número 10, vestir essa camisa de meia principal do Fluminense e roubar aquela posição de fato e de direito do Nenê. Agora,
O Paulo Henrique Ganso, a gente sabe, em negociações com o Santos, não quis ir, e aí quando entra, eventualmente faz uma boa partida, 2 ruins, 3 ruins, e também não dá sequência. Então, eu acho que, pela ordem, precisamos urgentemente, primeiro, de um lateral esquerdo, porque não temos basicamente nenhum, precisamos de pelo menos mais um volante que saiba sair jogando, saiba construir jogadas, e pela ordem, lá para trás, nós precisamos também de um meia que possa compor, dar uma chacoalhada aí nessa questão de criação do meio de campo do Fluminense. Beleza, galera? Espero que esse vídeo primeiramente vá pro ar, e se for pro ar, que a galera goste. Um abraço, saudações tricolores, Vitor Costa.